Pesos e medidas na Bíblia. Aula 1. Medidas de tempo. Mateus! Estamos cercados pelas ondas e o vento está contra a gente. E para ficar pior a situação, Pedro, ainda parece um fantasma. Se bem que aquele ali não está parecendo um fantasma, não. É agora que eu entro em cena. Moisés, sai daí. Tua história já passou no Antigo Testamento. Aqui o mar não vai se abrir. Quem vai andar por cima das águas é o Senhor Jesus. Ah, foi mal aí, gente. Desculpa a vergonha que eu passei. Oh, não! Um fantasma! Tenham ânimo, sou eu, não me mates. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Opa! Essa eu tenho que escrever. Já tô vendo inclusive onde vai estar. Vai estar lá no meu livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24. E Pedro acabou de me falar o 28. Ah, Mateus! A divisão em capítulos e versículos só vai ser feita séculos depois da gente. Ah, tá. Mas pelo menos a hora eu vou anotar. André, me dá uma força aqui. Tô na área! Se me derrubar, é pênalti! Oh, não, por favor, muito obrigado. Vocês são muito gentis. São exatamente 3 horas e 7 minutos da madrugada. André, presta atenção, a gente tá no século I. Eita, foi mal. Estamos na 4ª vigília da noite. Muito bem, pessoal. Nosso Senhor Jesus está lá na água esperando. Vamos continuar nossa cena. Olá a todos. Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos tratar sobre pesos e medidas na Bíblia e na aula 1 nós vamos tratar de medidas de tempo. Como eram medidos os tempos na Bíblia. Então, antes de tudo, a gente vai definir o que é dia. A gente pode entender dia como um período inteiro de 24 horas, um dia inteiro, que é o período de rotação da Terra. Ou a gente pode entender dia como a parte da manhã, né? Só aquela parte que é clara. Então, na nossa aula a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender dia inteiro a parte do dia correspondente a 24 horas e vamos chamar de dia claro a parte da manhã, a parte iluminada do dia. E a parte escura, naturalmente, noite. Como era medido o dia na época dos tempos bíblicos? O dia inteiro ele se iniciava no pôr do sol e acabava também no pôr do sol. No nosso caso, o dia se inicia à meia-noite. A virada de ano para a gente é que horas? É meia-noite. À meia-noite, 10 segundos antes, conta a contagem regressiva e a gente passa para o ano novo. Para eles, esse tempo é no pôr do sol, que era lá por volta das 6 da tarde e terminava lá para 6 da tarde do dia seguinte. Inclusive, ainda hoje, naquela região, eles têm o dia deles assim. Por isso que o pessoal que tanto os judeus quanto o pessoal que guarda o sábado deles começa na sexta noite, por causa disso. Porque às 6 horas, mais ou menos, que é onde o sol se põe, geralmente às 6, começa o dia e acaba o dia 6 do dia seguinte. Com isso a gente fica entendido como é que é o dia inteiro. E agora vamos para a explicação do que é o dia claro. O dia claro é simples, né? O início dele é no nascer do sol e o término dele é no pôr do sol. Então, nascer do sol por volta de 6 horas e o pôr do sol por volta das 18 horas. É um período correspondente a 12 horas, que é metade do dia inteiro. Só que aqui tem um detalhe, gente. Muita gente confunde ou dá alguns nomes a essa questão do nascer do sol e do pôr do sol. Então eu vou aproveitar essa aula para explicar algumas coisas para vocês. Crepúsculo. O que é o crepúsculo? É quando o sol, antes de amanhecer, antes do nascer do sol, ele fica abaixo da linha do horizonte. Ou
quando no entardecer, depois do pôr do sol, ele fica abaixo da linha do horizonte. Então, o crepúsculo é quando o sol não aparece, não está aparecendo, nem nasceu ou já se pôs, mas o dia já está clarinho. Então, por exemplo, nessa cena nossa aqui, essa imagem praticamente não precisa de iluminação artificial ou poste. Está claro. Em compensação, o sol ainda não apareceu, ele está aqui embaixo escondido. Sendo assim, nós estamos no crepúsculo. Aí muita gente divide o crepúsculo em vários tipos de crepúsculo, náutico, civil, dentre outros, de acordo com a inclinação que o centro do Sol está em relação ao horizonte da Terra, em menos 6, menos 12, menos 18 graus, e aí segue. Só que isso não é assunto para o nosso estudo. De qualquer forma, entenda-se que o crepúsculo é o período que o Sol não está aparecendo. O dia já está clarinho, mas o Sol não está aparecendo aqui. Então, o crepúsculo ele pode ser vespertino, ou pode ser matutino. Crepúsculo vespertino é um crepúsculo depois do pôr do sol. Crepúsculo matutino é aquele crepúsculo pouco antes do nascer do sol. E agora sim, olha só o sol aparecendo aqui, gente. Que linda essa imagem aqui. O sol está aparecendo, então esse é o nascer do sol, que muita gente também chama de alvorada, amanhecer, que vem depois do crepúsculo matutino. Esse aqui, olha a imagem, que bonita aqui. Isso aqui já é o pôr do sol, que acontece pouco antes do crepúsculo vespertino. Daqui a pouco, quando o sol se esconder, entre aspas, ele vai se posicionar alguns graus abaixo da linha do horizonte, até fazer o contorno na Terra, será chamado de crepúsculo, enquanto tiver o dia, de certa maneira, clarinho como está aqui. O sol está se pondo, é pôr do sol. Muita gente chama também de ocaso, outros chamam de anoitecer, ou até entardecer, segundo alguns. Então, pôr do sol e nascer do sol são coisas diferentes de crepúsculo. Ok, voltando aqui para a nossa questão do dia claro. O dia claro se inicia no nascer do sol e termina no pôr do sol. Então é mais ou menos ali entre as 6 da manhã até as 6 da tarde ou até as 18 horas, onde se inicia a noite. Então vem para cá, gente, olha só. Divisão do período diurno. Como era dividido esse período diurno na Bíblia? Era bem assim. Às 6 da manhã, o dia estava começando para eles, então eles estão a 0 hora do dia. Sendo assim, quanto tempo vai passando a partir de 6 da manhã, as horas do dia vão aumentando. Isso significa que às 7 da manhã vai decorrer 1 hora. Então eles estão na primeira hora do dia concluída. Às 8 da manhã vai ser a segunda hora do dia. Às 9 da manhã, terceira hora do dia. Ah, segue isso para todos? Todos. É simples, gente, é fácil. Olha só esse exemplo aqui, ó, que a gente vê muito na Bíblia. Às 6 da manhã, 0 hora do dia. 9 horas da manhã, na Bíblia vai estar escrito como terceira hora do dia. Meio-dia, na Bíblia vai estar escrito como sexta hora do dia. E às 3 da tarde, na Bíblia vai estar escrito como nona hora do dia. Olha só para esse exemplo aqui, em Marcos 15. E chegada, no versículo 33 aqui, pessoal, isso aqui é sobre a crucificação de Cristo. Olha só o versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Como a gente viu no nosso exemplo aqui, hora sexta, hora nona, aqui no versículo 34 também repete. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, hora sexta, hora nona, nós já vimos. Hora sexta e hora nona. Hora sexta, aqui, ó, sexta hora do dia, é meio-dia. Nona hora do dia, 3 da tarde. Então, e chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Agora sim a gente fica fácil de entender o que está escrito na Bíblia. Essa versão é uma versão Almeida corrigida fiel, mas tem várias outras versões, elas também tratam de hora sexta e hora nona. E a hora nona, ou seja, às 3 da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo. Então essa frase que Jesus citou foi por volta das 3 da tarde. Muito bom. Olha só, se liga aqui na dica, gente. Para eu descobrir de maneira mais rápida as horas do dia de hoje, eu pego as horas do dia bíblico, que está lá na Bíblia, somo 6 e descubro as horas do dia de hoje. Dica fácil. Exemplo. Terceira hora do dia, na Bíblia, somos 6. 3 mais 6, 9. Significa que vai dar 9 horas da manhã para a gente. Sexta hora do dia, somos 6. 6 mais 6, 12. 12 horas, ou meio-dia para a gente. Olha para cá para esses versículos bíblicos. Esse exemplo é em João 19. A partir do versículo 13 diz, ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal. Isso aqui foi momentos antes da crucificação de Jesus, no lugar chamado Litostrotos.
em outras versões chamada de pavimento, e em hebraico gabatá, ou gábata, né? Em outras versões também. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui vosso rei. Hora sexta a gente já viu. 6 mais 6, sexta, 6 de sexta, mais 6, que é o nosso número, 12. Então era a preparação da Páscoa e quase ao meio-dia disse aos judeus, eis aqui vosso rei. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, Atos 2, né? Quando aconteceu o Pentecostes. Olha o versículo 15. Estes homens não estão embriagados, porque eles disseram que estavam bêbados. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Terceira, 3, mais 6, 9. Ou seja, esses homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo ainda às 9 da manhã. Mais um exemplo aqui, gente. Nona hora do dia bíblico, mais 6. 9 mais 6, 15. Ou seja, 15 horas. 15 horas é que hora? 3 da tarde. Vamos para a Bíblia. Ela também fala sobre isso em Atos 3. Versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, qual era a hora da oração? 3 da tarde. Atos 10, versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, está falando de Cornélio, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Ou seja, quando Cornélio teve a visão, era quase a hora nona do dia. Era quase às 3 da tarde. Simples, simples, muito simples, gente. Outro exemplo aqui, ó. 10ª hora do dia bíblico, mais 6, 16 horas. 16 horas é igual a 4 da tarde. A Bíblia fala sobre isso? Fala sim. Vamos decifrar agora. Olha para cá, gente. Versículo 39. Ele lhes disse, vindo em João I, quando ele estava tendo contato com os discípulos. Os primeiros contatos com os discípulos, né? Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Hora 10ª a gente acabou de ver. 10 mais 6, 16, 4 horas da tarde. 16 horas é 4 horas da tarde. Então, por volta de 4 horas da tarde, foi que aconteceu essa situação aí. Vamos lá. Vamos para esse último exemplo bíblico, que é o nosso teste. Vamos fazer um teste aqui para a gente mostrar que a gente entendeu. Então, vamos ler tudo. Porque isso aqui é uma parábola de Jesus, né? Que compara o reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Em outras traduções, um denário. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então, depois de ele ter saído a determinada hora, veio ainda na hora terceira. Hora terceira, 6 mais 3, 9, ou seja, 9 da manhã. E saindo por volta das 9 da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, ou seja, meio-dia e 3 da tarde, nós já vimos, fez o mesmo. Então, primeiro ele veio aqui 9 da manhã, depois por volta de meio-dia, depois por volta de 3 da tarde, e recolheu seus trabalhadores. E contratou seus trabalhadores para ir trabalhar para ele. E saindo perto da hora 1/10 é 11, gente, é 11º. Ou seja, saindo perto da hora 11 na Bíblia, 11 mais 6, 17, 17 horas. 17 horas é que hora? 5 da tarde. E saindo perto das 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Por quê? Porque desde 6 da manhã, quando começou o dia, até 5 da tarde eles estavam parados. Por isso que ele fez essa pergunta, por que vocês estão parados esse dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém nos contratou para trabalhar. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aqui começa a explicação da parábola. A lógica, a filosofia que Jesus Cristo vai usar para quem estiver ouvindo a palavra, a parábola. E aproximando-se da noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, paga-lhe o jornal, começando pelos últimos, derradeiros é últimos, até os primeiros, e aí segue. E aí, gente, é onde vem a questão da parábola. Quando ele vai fazer o pagamento, ele faz o mesmo pagamento para quem ele chamou logo cedinho, provavelmente às 6 da manhã, faz o mesmo pagamento para quem chamou às 9 da manhã, ao meio-dia, e inclusive para quem ele chamou aqui, próximo de 5 da tarde. Então, aquele que às 9 da manhã, desde 9 estava trabalhando, vai ver aquele que só começou a trabalhar às 5 da tarde até umas 6, que era onde estava anoitecendo, recebendo o mesmo salário. Aí ele vai dizer, ué, o mesmo salário, eu trabalhei muito mais que ele, era para eu estar recebendo mais, ou para ele estar recebendo menos. Ele não disse que ia pagar um valor justo. Ele disse aqui, ó, recebereis o que for justo. Isso não é justo, isso é injusto.
é onde Jesus vai fazer a explicação da parábola, que ele pagaria o que ele achasse conveniente. Tem como a gente entender essa parábola sem a gente saber as horas? Não, porque as horas são questões-chave para que a gente possa entender a palavra. E agora está fácil. Pode vir qualquer hora dessa aqui, hora nona, hora terceira, hora sexta, hora que a gente vai descobrir. A gente vai decifrar porque a gente aprendeu quão simples é a gente fazer isso. Sendo assim, estamos aprovados no nosso teste. Pode mandar para cá. Então, gente, a gente conclui a parte do dia, claro. Já concluímos como era o dia inteiro, concluímos como era medido o dia claro na época para eles. E as noites? As noites têm uma medida diferente. As noites, na época da Bíblia, são divididas em vigília, de maneira diferente no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Só que a explicação das noites nós veremos nos próximos capítulos. Não perca a aula que vem, que também vai ser muito interessante. Sendo assim, nós estaremos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.